Toda manhã, o mesmo som. O despertador tocando às 6 horas, sem falta. E toda manhã, a mesma vontade de desligar aquilo e voltar a dormir, fingir que o dia ainda não tinha começado. Ele levantava. Se arrumava, sempre no piloto automático. Ia trabalhar. Não porque amava o que fazia, mas porque era o que tinha que ser feito. Era isso que todo mundo ao redor dele fazia também, então parecia normal. 8 horas por dia. Todos os dias da semana. Fazendo praticamente a mesma coisa, para uma empresa que via ele como só mais um número numa planilha. Alguém que, se saísse amanhã, seria substituído em poucos dias. E o pior de tudo, mesmo trabalhando tanto, o dinheiro nunca era suficiente. Sempre faltava alguma coisa pro fim do mês. Sempre tinha uma conta a mais, um motivo para adiar aquele sonho que ele guardava lá no fundo da cabeça. Mas teve uma noite em que ele ficou deitado, olhando pro teto, incapaz de dormir. E uma pergunta simples apareceu na cabeça dele, quase do nada: vou fazer isso pelos próximos 30 anos. A pergunta não saiu da cabeça dele. Ficou girando a noite inteira, e no dia seguinte também. E quanto mais ele pensava, mais uma coisa ficava clara: ele nunca tinha, de verdade, decidido viver desse jeito. Só tinha aceitado o caminho que apareceu na frente dele. Foi então que ele fez algo simples, mas que mudou tudo depois. Pegou um caderno velho, largado numa gaveta, e escreveu uma pergunta no topo da página: o que eu faria se eu soubesse que não ia falhar? A resposta veio devagar, mas veio. E quando veio, assustou ele, porque significava sair da zona confortável. Mesmo sendo uma zona que, no fundo, nunca tinha feito ele realmente feliz. No dia seguinte, ele não fez nada drástico. Não pediu demissão. Só deu o primeiro passo, pequeno, quase insignificante aos olhos de quem estava de fora. Começou a dedicar 1 hora do dia, antes do trabalho, para aprender algo novo, uma habilidade que, no futuro, poderia usar para construir algo que fosse dele, de verdade. As primeiras semanas foram difíceis. Ele chegava cansado do trabalho, e a última coisa que queria era estudar. Várias vezes ele quase desistiu. Mas continuou. Não porque via resultados rápidos, porque, no começo, não via resultado nenhum. Continuou porque tinha decidido continuar. Um dia depois do outro. Sem pressa, sem cobrança de resultado imediato, só constância. Meses depois, aquela pequena hora por dia, que parecia tão insignificante no início, tinha se transformado em algo real, pequeno ainda, mas real. Algo que ele podia olhar e dizer: isso aqui, eu construí. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu um tipo de orgulho diferente. Não o orgulho de cumprir uma meta que alguém mais tinha colocado para ele, mas o orgulho de ter criado algo com as próprias mãos. Ele não ficou rico da noite pro dia. Essa não é uma história de sucesso instantâneo. Mas ele parou de simplesmente sobreviver o dia. Começou, aos poucos, a construir o futuro que ele realmente queria viver. E tudo isso começou com uma decisão simples: parar de esperar o momento perfeito, e começar com o que tinha, exatamente de onde estava. Se você está ouvindo isso agora, talvez essa seja a sua noite olhando pro teto. Talvez essa seja a sua pergunta que ainda não foi feita. A questão nunca foi se você é capaz. Você é. A questão real é: você vai começar hoje, ou vai continuar adiando, esperando um amanhã que, se você não agir, nunca chega? Se você chegou até aqui, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, porque toda semana tem vídeo novo com esse mesmo tipo de conteúdo, para te ajudar a pensar diferente e agir diferente. Muito obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo.